Vamos começar diretamente de Brasília, porque o governo anunciou, por meio da Advocacia Geral da União, que vai judicializar a disputa com o Congresso pelo decreto que aumenta o IOF. O André Anelli é quem chega de Brasília e vai trazer todas as informações a respeito desta manifestação feita pelo Advogado-Geral da União. É isso, Anelli. Boa tarde, bem-vindo. É isso mesmo, Kobayashi. Boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, fez um anúncio oficial na manhã dessa terça-feira, horas depois de o governo federal acabar, então, confirmando que iria sim recorrer ao Judiciário, especificamente ao Supremo Tribunal Federal, para questionar a derrubada do decreto presidencial, derrubada essa que aconteceu ainda na semana passada aqui no Congresso Nacional, por decisão não só da Câmara, mas também aqui do Senado. E o governo federal vê como a derrubada uma usurpação de poderes do Executivo, que, segundo então a Advocacia Geral da União, tem sim as prerrogativas de editar um decreto presidencial, de publicar esse decreto no sentido de reajustar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que incide sobre compra de moeda estrangeira, envio de dinheiro para o exterior, também previdência privada, enfim, são questões relacionadas à arrecadação. O governo busca formas de atender a todos aqueles anseios que são preconizados pelo arcabouço fiscal, que limita as contas públicas e prevê também um superávit, ou seja, receitas maiores do que despesas. Então, esse foi um dos recursos encontrados pelo governo para atingir esse objetivo. E, por conta de uma reação negativa aqui do Congresso Nacional e que não foi engolida definitivamente pelo Executivo, agora tem sim então a confirmação de que o próprio governo federal vai recorrer ao STF no sentido de declarar não apenas a inconstitucionalidade do decreto derrubado aqui pelo Congresso Nacional, como também a inconstitucionalidade do decreto apresentado pelo Congresso Nacional, que previa a derrubada do decreto presidencial, como também, aí sim, a constitucionalidade do decreto que prevê esse reajuste no imposto sobre operações financeiras. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, deu detalhes de como vai funcionar essa ação judicial. A avaliação técnica dos nossos advogados, e que foi evidentemente submetida ao senhor presidente da República, foi que a medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação de poderes. Então, qual foi a medida que nós adotamos nesse momento? A Advocacia Geral da União apresentou uma ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é uma medida necessária para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar a correção, a adequação do ato do chefe do Poder Executivo à luz do artigo 84, inciso 4º, artigo 153, inciso 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que alterou, dentro dos limites e condições estabelecidos pela própria Constituição Federal, especificamente com base na Lei 8894 de 1994, que é a lei que criou o IOF, as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras. Lembrando que o Partido Solidariedade também já ingressou junto ao STF no sentido de questionar a decisão aqui do Congresso Nacional de derrubar o decreto presidencial do IOF, e as duas ações devem caminhar juntas no Supremo Tribunal Federal. O ministro Jorge Messias acabou dando detalhes também de que os questionamentos, os argumentos feitos pelo Partido Solidariedade serão basicamente os mesmos, serão semelhantes àqueles utilizados também pelo governo federal, mais uma vez, de usurpação de poderes quando o Legislativo derrubou o decreto do Executivo. A ministra Gleisi Hoffmann, a nossa ministra-chefe das Relações Institucionais, ela tem mantido contatos diretos com as lideranças partidárias, buscou o chefe das duas casas. Aliás, eu queria informar que esta medida, ela só foi adotada após a comunicação direta das nossas lideranças, da nossa ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais,
ao chefe das duas casas. E como você disse, né, Kobayashi, esse questionamento junto ao judiciário vai esticando a corda cada vez mais entre executivo e legislativo. No dia de ontem, durante já as primeiras horas da segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, fez um vídeo para as redes sociais negando que tivesse traído o governo federal quando pautou e, consequentemente, derrubou o decreto do IOF, e disse também que tem apoiado o governo em diversas outras pautas e que essas outras pautas não tiveram nem de perto a repercussão que teve essa derrubada do IOF. Então ele reclama também da falta de reconhecimento das ações que, segundo ele, já foram realizadas para apoiar a gestão Lula, mas infelizmente, ainda de acordo com palavras dele, a reação não houve nenhum tipo de reação positiva nem negativa no sentido da derrubada do decreto do IOF. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, diretamente de Brasília. Daqui a pouco você volta com mais informações. Por aqui eu já quero rodar o nosso time de comentaristas. Ontem o Segré até fez essa explicação, né, do que está sendo discutido no STF, que é a possibilidade ou não do presidente editar esse decreto para aumentar o IOF, e também da possibilidade ou não do Congresso reeditar esse decreto a partir de um decreto legislativo. Já tínhamos duas ações, a do PL contra os decretos do presidente, a do PSOL contra o decreto legislativo do Congresso. Agora uma terceira. 3 ações que vão ser julgadas conjuntamente, Segré. Uma terceira ação do Jorge Messias, advogado-geral da União, pedindo que o decreto do presidente seja considerado válido, constitucional. Qual a expectativa para esse julgamento? Como você vê a iniciativa do Jorge Messias de ajuizar essa ação? O Jorge Messias tem que fazer o seu trabalho. Enquanto a isso, não temos dúvidas. Está certo. Ele tem que ir e acionar o STF para tentar reverter a posição do Congresso. Mas o que está ruim pode ficar muito pior, porque em qualquer das opções o governo vai ficar ferido. Se porventura o STF, cuja relatoria ficou com o ministro Alexandre de Moraes, der razão ao que o governo está querendo, ou seja, derruba o PDL do Congresso, está valendo o IOF, à luz da sociedade, vai ficar como que, quando o governo perde alguma ação, vai e bate a porta do STF. E o STF acolhe as dores do governo e resolve por ele. Ou seja, a independência dos 3 poderes não estaria funcionando. Seriam 2 poderes de um lado e um poder do outro. Um suplementar ao poder executivo, estou me referindo ao judiciário, e do outro lado, isolado, o Congresso. E esse poder legislativo, se ficar ferido e dizer, pô, peraí, você, governo, você, STF, não está permitindo que eu faça o meu trabalho, pode encrespar ainda mais os ânimos. Imaginemos, por outro lado, que seja o contrário. O STF disse, não, peraí, esse é um imposto regulatório, foi utilizado para aumentar a arrecadação, isso não é constitucional. O artigo 49, inciso 5º, permite a potestade do Congresso para reverter um decreto presidencial. Anula-se o decreto presidencial, conforme o Congresso já fez, está valendo o PDL. Aí o governo vai ficar muito mais ferido, porque aí vai mostrar que não tem mais poder, que dentro do Congresso não terá mais pautas prioritárias para o governo que tenham possibilidade de ser aprovada, salvo emendas soltas e dinheiro saindo que não tem. Então a situação do governo ficou ruim, seja qual for a determinação que o STF tome. Quero saber a sua opinião, José Maria Trindade. Como é que fica essa relação agora política? Porque a gente trouxe como destaque ontem, inclusive aqui no 3 em 1, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tinha dado um recado duro ao presidente a respeito do que poderia acontecer politicamente se ele entrasse nessa briga no STF. E aí, como é que ficam os ânimos em Brasília, hein, Zé? Olha, é tudo ruim, tudo. Primeiro, o mérito, né? É uma medida que não é boa. Eu estava conversando com o relator do decreto no Congresso, na Câmara dos Deputados, o Coronel Crisóstomo, e ele me explicando ali o que seria para as empresas aéreas que fazem leasing de avião, né? As empresas não compram, fazem leasing de avião. Ficaria impraticável, não daria para continuar, teria que devolver aviões. O presidente da Anfávia me disse o seguinte, que ia arrebentar com os preços dos automóveis, porque se importa muito peças e há uma troca muito grande e todas as transações incorreria o tal do IOF agigantado. E vários setores, ou seja, no mérito a medida é muito ruim. Tá, agora politicamente, foi uma trombada desnecessária. Todos avisaram,
Se os ministros não avisaram, nós avisamos aqui. Nós falamos com bastante antecedência. 5 frentes parlamentares se uniram e claramente disseram: não admitimos o aumento de arrecadação, aumento de impostos. E aí foi o estupim. O presidente da Câmara, Hugo Mota, falou: não tem clima, foi a palavra que ele usou, para aprovar, e mesmo assim o governo insistiu. A estratégia que a gente vê revelada é a seguinte: o governo decidiu optar por uma luta aberta. A própria decisão de ir ao Supremo Tribunal Federal era desnecessário, porque o PSOL já apresentou o pedido lá. Já é uma decisão de o seguinte: jogar para a plateia, ou seja, decidiu não perder calado mais. O governo vai perder gritando e chamando a população para ficar contra o Congresso Nacional. E isso aumenta a resistência do Congresso, mas o governo não está muito preocupado. Quando a ministra Gleisi Hoffmann foi para as relações institucionais, ela deixou muito claro de que a oposição seria tratada como oposição. Só que agora tem um meio termo aí que o Centrão, um grupo que é simpático ao governo, está votando contra o governo e tratado como oposição. Então, assim, está tudo errado, a estratégia política está errada, o governo tem uma minoria no Congresso Nacional, domina ali 150 dos 513 deputados. É muito pouco, né? Então, agora o governo decidiu o seguinte: colocar as teses, o Congresso derruba e aí fala: olha lá, que povo mau, está contra os pobres, defendendo os ricos. Esse não é um discurso que pode dar certo. Fragiliza o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que evidentemente terá que reagir, né? Ele não é aquela oposição raiz, né, de uma direita mais abnegada, e ele poderia muito bem contribuir com o governo. Então, é uma estratégia suicida, mas é o que está claro e está evidente aí nesse processo. Chama muito atenção, senhor Alangani, a frase do ministro da Advocacia Geral da União, que está aqui embaixo, ó. O Congresso violou a separação dos poderes. A gente está ouvindo isso do Poder Executivo levando o caso ao Poder Judiciário para questionar ato do Legislativo. Quem é que está violando separação de poderes aí nessa briga toda, hein, Alangani? Não, quem está violando claramente é o Poder Executivo, porque o IOF é um imposto regulatório, o COBA, e não é um imposto arrecadatório. E claramente o governo está utilizando de um imposto regulatório para fins de arrecadação. Tanto é que vai perder a arrecadação na ordem de 30 bilhões de reais. Agora, de qualquer maneira, a estratégia é muito ruim. Caso o Supremo volte com o IOF, politicamente para o governo, seria muito ruim. O governo já tem uma imagem de fazer um ajuste fiscal apenas pelo lado da arrecadação. Foi noticiado na imprensa que a cada 37 dias ou há um aumento de imposto ou há a criação de um novo imposto. O que vai ficar para a população? Opa, não basta perder no Congresso Nacional, foi lá o Congresso Nacional, derrubou o IOF, recorreram à Suprema Corte para voltar um imposto. É isso que vai ficar para a população. Então, para o governo, é muito ruim do ponto de vista eleitoral. E também é ruim politicamente, por quê? Porque o Congresso derrotado certamente vai revidar no Poder Executivo. A gente já viu uma vez quando recorreram ao Supremo em relação às emendas e o problema está aí até hoje. Muito bem, eu quero ouvir o Fábio Piperno, que avisou nesse programa, mandou recado para o governo. Não entra nessa, desestimula o pessoal, para com isso que já vai pegar mal. Você concorda com o Alangani nessa aí, ô Fábio Piperno? Vai pegar mal politicamente com o povo e com o Congresso, é isso? Duplamente um erro? Concordo com muito do que foi dito aqui, sim, do ponto de vista político. Politicamente, a mensagem que se passa para a sociedade é ruim. O que isso significa, por exemplo, para o meu amigo João, que está lá no Uber, por exemplo? Puxa vida, ele está ouvindo isso e fala: outra vez esses caras estão querendo aumentar imposto. Olha, outra vez eles vão para o STF para tentar enfiar mais um imposto goela abaixo da sociedade. É essa a mensagem. Dá para discutir do ponto de vista da lei se tem ou não tem razão, mas essa passa a ser uma questão agora secundária. Até porque o governo sabe que
ele perdeu, inclusive com votos da base. Foram 398 deputados que votaram pela derrubada do projeto. É muita coisa, é muita gente. Então, brigar com essa turma agora não é o caminho mais inteligente. Agora, qual o recado político que o governo deveria dar para a sociedade? Olha, eu estou enviando para o Congresso, né, um projeto, por exemplo, que, em vez de ficar taxando todos vocês, né, enfim, trabalhadores, assalariados, né, motorista de aplicativo, taxista e tal, eu estou mandando, na verdade, um projeto que vai para cobrar algum imposto de renda, ou um pouquinho mais, de quem não paga ou paga muito pouco, que é o topo da pirâmide, que é o Bolsa Elite. Eu estou mandando um projeto para isso. Então, agora, vocês cobrem dos seus deputados, porque a minha parte em relação a isso eu estou fazendo. Não vamos taxar vocês, mas vamos taxar essa turma que não paga. Por que essa turma pode ficar isenta ou pagando pouco e vocês têm que pagar muito? Então, essa mensagem o governo não consegue passar. Fala, Segre. Piperno, eu te desafio, com muito respeito a você e a qualquer pessoa da audiência, a que traga um exemplo de uma pessoa que ganhe mais do valor que quiser, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, através de CLT. Desafio. Porque uma coisa é quando você faz sonegação tributária ou a lei te permite, como agora, você não pagar pela distribuição de lucros ou dividendos. Outra coisa é a elisão fiscal, em que através da lei você paga menos imposto. A grande maioria dos funcionários, diretivos, diretores, sócios e demais trabalham numa menção de pro labore, que paga imposto de renda e distribuição de lucros. Pessoas com altos cargos em qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de setor, eles vão ter com a maioria certeza absoluta de possibilidade de trabalhar como se fosse uma pessoa jurídica. E dentro dessa pessoa jurídica, tanto é assim que o próprio STF, na menção do ministro Gilmar Mendes, suspendeu todos os processos de pejotização. O que é isso? Quando alguém é contratado como uma pessoa jurídica para prestar serviço como se fosse pessoa física. E por que isso? Porque é legal. Então, se é legal, ou você muda a lei para não ser legal, ou aceita a legalidade. Então, o governo está continuando com aquela narrativa que não se sustenta para nada, dizendo que tem uma elite de que... Que elite? É o que a lei permite. Se a lei permite, é legal. E por isso é lei que permite que seja assim. Se não, então, cancela tudo, cancela a MEI, cancela Super Simples, cancela absolutamente tudo e obriga todo mundo a ser CLT. E aí, então, sim estaremos de acordo. Mas o que fazem as empresas é utilizar a lei. Se não muda a lei, é legal. Ponto final. Então, eu, se sou do governo agora, nesse momento, eu corto o que você acabou de mencionar aqui e uso isso para minha propaganda. Porque você acabou de corroborar o que eu disse e que eu gostaria que o governo fizesse. Porque em momento algum, Segre, eu disse aqui que há uma onda de sonegação. Que tem a malandragem. Mas não é que não paga. Você fala, não paga imposto. Não paga porque não tem que pagar, porque a lei disse que não é para pagar. Eu acabei de falar aqui que eu gostaria que o governo tem que enviar projetos, eu reforcei isso, enviar projetos para cobrar de quem não paga ou paga pouco. Mas eu não estou dizendo que tem ilegalidade, eu estou dizendo que é uma forma de se fazer justiça tributária. Se não for passar, e é possível, concordo com você, que é uma luta, que seria uma luta titânica, o governo que mostre para a sociedade, ó, eu fiz a minha parte. Eu tentei mais distribuição. Agora, não passou porque o Congresso não quis.